rotineiramente. Então, assim, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa síndrome de Jerusalém, né? Que não é só em Jerusalém que acontece, mas ela ficou muito famosa lá, né? A síndrome do Messias, que leva muitas pessoas a se sentir assim muito especiais, únicos, né? Iluminados. E você acha que isso é o quê? Isso é fruto de questões genéticas, problemas na infância, traumas? Como é que funciona para essas pessoas que sofrem esses problemas, principalmente a esquizofrenia, né? Outros problemas também, mas como é que isso leva essas pessoas a se tornarem, né? A se dizerem profetas, e elas conseguem enganar muita gente? A gente vai falar isso mais para frente, mas por que isso acontece? É genético? Problemas de criação? Traumas? Vamos lá, eu vou te fornecer assim 3 perspectivas, né, possíveis para que isso aconteça. Inclusive, elas não se anulam, elas podem até se complementar, né? Primeiro ponto, vamos considerar que seja o que a gente chama, por exemplo, na psicanálise, a gente chamaria, você citou o nome esquizofrenia aí, a gente chama na psicanálise que, por exemplo, primeiro, considera-se na psicanálise que ou você é neurótico, ou você é perverso, ou você é psicótico, né? Então, parte-se desse princípio. Uma das premissas, por exemplo, do psicanalista é tentar entender como é que o ser humano sofre aquilo que ele sofre. Então, esquizofrênico seria o que na psicanálise? O esquizofrênico estaria enquadrado dentro da psicose, que é não um transtorno, porque quem vai considerar isso mais como uma dimensão de transtorno é mais a psiquiatria, né? A psicanálise entende como dinâmica psíquica. Então nós temos a dinâmica da neurose, da perversão e da psicose, tá? Na psicose, nós teríamos 3 subcategorias. Aí, neste caso, nós teríamos a esquizofrenia, que seria uma delas, né? Que em determinado momento chegou a ser chamada de dementia praecox, isso em latim. Em português seria traduzido como demência precoce. Nós teríamos ali a paranoia e a melancolia. Entre a esquizofrenia e a paranoia para a psicanálise, você pode considerar algumas distinções. Por exemplo, a organização psíquica, a percepção daquilo que está acontecendo ao seu redor é mais deficitária na esquizofrenia, mas é mais organizada nesse sentido na paranoia. Então é como se a paranoia fosse uma dimensão, né, uma dinâmica psíquica, uma dimensão de sofrimento que faz com que o indivíduo ele ainda tenha uma certa organização mental, mas que ela vai deixar evidente, por exemplo, vai hiperbolizar as suas ansiedades. Então eu vou dar um exemplo aqui. Talvez uma pessoa tenha um delírio de perseguição. Então isso pode acontecer na paranoia. Delírio de perseguição. Ou talvez a pessoa uma tenha, síndrome do pânico, né? Como mas a síndrome do pânico ela estaria mais enquadrada na questão da neurose fóbica. Já seria uma questão mais da neurose. Sim. Mas é um delírio de perseguição que realmente, assim, ele acha que a todo momento alguém está perseguindo ele, alguém está vigiando, sabe? É uma coisa meio paranoica mesmo. Aí nesse ponto, assim, de você se imaginar como um profeta, como é que funciona isso? Como caso, alguém especial, iluminado. Poderia ser, a gente poderia considerar a paranoia como delírio de grandeza, né? Porque também é um outro delírio de grandeza que seria a hipérbole de uma angústia que o ser humano sente. Então talvez a pessoa se sinta tão apequenada que, como mecanismo de defesa, talvez ela tenha sido inclusive apequenada durante a vida toda. Como mecanismo de defesa, a dinâmica psíquica vai conduzir, talvez, dependendo da experiência de vida, esta pessoa para uma paranoia, e a partir disso ela desenvolveria ali um mecanismo de se colocar como uma pessoa muito grande, né? Inclusive é muito comum você ver pessoas que hoje a psiquiatria chama de, sei lá, esquizofrenia paranoide. Só para te dar um exemplo, vou te dar um exemplo disso aqui. A minha esposa é de Garanhuns, certo? Interior aqui de Pernambuco. Lá em Garanhuns teve um camarada, na verdade foram 3 pessoas que fizeram uma seita. Sim, eu e nessa seita
Pode continuar. Como é? Eu conheço, pode falar. Conheço essa história, pode Pronto. falar. Eles transformaram pessoas em coxinhas, né? Coxinha mesmo, inclusive dizem que várias pessoas comeram aquelas coxinhas lá e tal. É o delegado. O Jorge Negromonte, que é o que seria o mentor lá, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Isso para classificação da psiquiatria, porque ele tem esse delírio de grandeza, ainda que ele tenha se colocado, assim, muitas pessoas entendem que ele se colocou de uma forma até artística, né? De uma forma debilitada, por exemplo, na entrevista que ele deu a Roberto Cabrini, mas ele era um cara que no dia a dia ele tem um delírio de grandeza. Então a imagem dele ali era o quê? Ele precisava purificar o mundo. E para purificar o mundo ele tinha que fazer aquele determinado ritual. Aí para classificação da psiquiatria você tem ali a esquizofrenia paranoide, né? Que segundo quem fez a avaliação nele acabou diagnosticando ele dessa forma. Na psicanálise a gente tem uma outra classificação que seria a psicose. Dentro da psicose seria justamente a paranoia. Isso pode acontecer. A pessoa pode ter realmente um delírio de grandeza e dizer que é Napoleão Bonaparte. Se ela estiver muito inserida nesse contexto teológico, por exemplo, ela pode realmente se enxergar como profeta e levar a vida daquela forma. Então, essa é uma das explicações. Para entender aqui, seria tipo assim, a pessoa ela tem esse problema, eu vou dizer assim, que eu não sei qual é o termo técnico, tem esse problema na mente dela, essa questão, esse transtorno, e dependendo de onde ela esteja inserida na sociedade, ela vai mirar naquilo ali. Então, se ela está dentro de um movimento religioso, ela vai ter aquela síndrome de grandeza dentro daquele movimento ali, seria isso. Se ela está dentro de uma empresa, ela teria essa grandeza. Eu diria que mais do que ela está inserida, que a inserção dela social naquele momento, onde há manifestação, essa inserção ela pode influenciar, mas só que mais do que isso, eu diria que o que vai ser o catalisador e direcionador de qual vai ser o delírio de grandeza dela seria muito mais uma questão do que aconteceu na infância, entende? Certo. Então, por exemplo, se a pessoa teve uma família que, sei lá, foi muito rude, né, nessa questão aí, muito pais muito rígidos, até na questão religiosa, muito rígido, exatamente, nessa questão aí, e consequentemente ela se sentia desvalorizada, então ela pode hiperbolizar essa angústia dela que ela viveu na infância. Aí, lógico que o ambiente ele vai poder influenciar. Tipo, mas aqui, assim, Recife, me perdoe aqui, mas tipo assim, não, pode falar. Como meus pais não me valorizaram, por exemplo, inconscientemente eu vou, né, acreditar realmente que eu sou um profeta, porque aí sim eu teria a aceitação deles, da minha família, da minha igreja. Sim. Seria isso, sim. Né? O próprio Jung, né, o da psicologia analítica, o Jung, ele trabalhou muito na clínica da psicose e ele percebeu, por exemplo, através de estruturas arquetípicas, através de mitologemas pessoais, por exemplo, ele percebeu diversos casos clínicos, né, que falavam justamente sobre essa questão de delírios de grandeza que tinham a ver com o passado da pessoa, né? A infância da pessoa. O Freud tem um caso, Streber também. Então esses psicanalistas e psicólogos, como é o caso do Jung, eles já perceberam isso já há muito tempo, né? E tem uma questão interessante aqui, que é a outra possibilidade, já que a gente falou sobre Jung, da psicologia analítica. Por exemplo, o Jung vai dizer que o objetivo do ser humano principal, para ele viver uma vida plena, falando de uma forma mais fácil, é o que Jung vai chamar de processo de individuação, tá? Esse processo de individuação é você, por exemplo, entrar em contato com sua sombra, que é a parte que você desconhece e não gosta, e a gente pode entender a sombra de Jung como, por exemplo, a natureza adâmica na Bíblia, né? Você entrar em contato com, se você for mulher, por exemplo, com uma parte chamada ânimos, se você for homem, entrar em contato com uma parte chamada ânima. Mas o principal que eu quero falar aqui é que Jung ele vai falar sobre a persona. Então, nós desempenhamos papéis na sociedade. Esses papéis na sociedade, eles são desempenhados a partir de personas que nós criamos. Por exemplo, um médico, quando ele vai para o hospital, ali ele é uma persona. O que causa problema
O que causa problema na vida do ser humano? Uma das dimensões que causa problema é quando você não consegue se desprender da persona. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. O cara é militar e se ele for um militar e ele não souber entender a persona dele enquanto militar, ele é um general, por exemplo, ele vai ter problemas, tá? Então ele tem que realmente vivenciar aquela persona naquele momento que ele estiver trabalhando. Agora, quando ele chega em casa, se ele não souber fazer essa distinção e ele se identificar demasiadamente com essa persona, ele vai causar problemas em casa, porque ele vai querer tratar os filhos como militares, ele vai querer tratar a esposa como militares, e diversos casamentos enfrentam problemas por causa disso, porque pessoas não sabem entender, por exemplo, qual é a persona que deve ocupar porque aquele momento. Não é que e a quando gente se desprender, por exemplo, tenha duas caras, mas obviamente você está num trabalho, você vai agir de uma forma ali como profissional. Sim, e não é que sim. quando você vai na igreja você vai ter outra cara. Mas, tipo, você não pode tratar, por exemplo, o seu filho, se você, por exemplo, for um pastor, como um membro da sua igreja. Não, seu filho na sua casa, ele é seu filho. Ele não é o seu membro. Sim. Ele não é o obreiro. Não, ele é um parente que você tem. Não, ele é ali o seu parente, o seu filho, enfim. Márcio, vamos lá, porque o tempo tá correndo muito aqui. Nós dois a gente fala pouco, né? Então o tempo voa. Olha só. Então, a questão da persona, só para finalizar aqui, a questão da persona, uma das dimensões que eu percebo é que quando você tem esses falsos profetas, essas pessoas, muitas vezes são pessoas que se identificaram demasiadamente com a persona e, consequentemente, eles têm baixo processo de individuação, entendeu? Então, essa identificação demasiada com a persona pode fazer com que a pessoa viva ela durante 24 horas, né? Ele não tem consegue pessoas se que desligar, estão né? em Israel, por exemplo, vivendo uma determinada persona que a gente sabe que não é aquilo.